Olá, quarto ano, boa tarde. Que bom, a segunda-feira chegou e hoje nós teremos o quê? Estudar português, tá certo? Então sintam-se todos abraçados e beijados por mim. Saibam que eu tenho um grande carinho por vocês, certo? E que vocês estejam se sentindo sempre felizes, pois eu estou sempre orando por cada um de vocês. Amém? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje português, página 13. Pontuação, vírgula em termos explicativos. Então aí, a vírgula, nós sabemos que ela tem várias funções, como nós já estudamos no ano passado. E também estudamos no bimestre passado também. Então temos aí, uma delas é separar as palavras explicativas, que esclarece um termo da oração anterior. Veja um exemplo. Eu tenho aí nos palácios, aí está entre vírgula, grandes castiçais, cheios de vela. E cheios de vela está explicando a questão de como estavam os grandes castiçais, tá certo? Então, este cheio de vela, ele fica entre a vírgula, certo? Fazia o trabalho das lâmpadas de hoje. Então, a expressão cheios de vela, e ele também está em negrito, como vocês podem observar aí, certo? Explica como estavam os grandes castiçais. E eles estão entre vírgula. Então, vocês vão responder a primeira questão, assinale a frase em que a vírgula está separando os termos explicativos da palavra anterior. E na segunda questão, vocês irão identificar o termo explicativo da palavra ou expressão em destaque. E reescreva as frases colocando as vírgulas necessárias. Então, eu vou ler a letra A. Já as velas, difíceis de conseguir, deviam ser usadas com economia. Então, quais são aí os termos explicativos dessa frase? Aí você vai escrever, já as velas, vírgula, difíceis de conseguir. Esse aí é o termo explicativo da frase, tá certo? Porque ele está falando da questão da vela, que era, que era difícil de conseguir. Na letra B, Carlos, meu amigo de sala, é o garoto mais criativo da sala, da turma. Então, Carlos, qual é o termo explicativo aí? Meu amigo de sala. Então, esse aí vai ficar entre a vírgula, tá certo? Vai ficar com a vírgula. Virou aí a página. Nessa terceira questão, reescreva as frases acrescentando as informações do quadro. No quadro tem um dos maiores gênios da humanidade, mas a frase está: Leonardo da Vinci projetou objetos com os teares. Então, eu vou ter que encaixar esse termo explicativo dentro dessa frase. Então, como é que vai ficar? Leonardo da Vinci, aí, um dos maiores gênios da humanidade, projetou objetos com os teares. Então, isso aí, nessa parte, um dos maiores gênios da humanidade vai ficar entre vírgula, tá certo? Na letra B, o escritor Isaac Asimov foi um dos primeiros a imaginar a criação de máquinas inteligentes. Aí você vai ter que encaixar esse termo explicativo. Autor de Eu, Robô. Então, vai ficar o escritor Isaac Asimov, aí você vai acrescentar esse termo explicativo aí. Autor de Eu, Robô, e vai ficar entre vírgula. Foi um dos primeiros a imaginar a criação de máquinas inteligentes. E daí você vai colocando também com a letra C e a letra D, certo? Pega a frase e coloca o termo explicativo dentro da frase. Texto de divulgação científica é o que nós vamos estudar agora na página 15. Ele é destinado a quê? Ao público-alvo dele é o infantil, certo? E ele sempre vem o quê? Seguido de quê? De uma exclamação, tá certo? Ou do uso da gente. E ele aproxima o leitor. Ele tem a aproximação do leitor com o texto. Então, aí vocês vão fazer a leitura desse texto de divulgação científica referente à energia elétrica, que é o que nós já vimos trabalhando. E vocês vão observar que esse texto, ele sempre vem uma pergunta e em seguida vem dando a resposta. Então, a linguagem desse texto de divulgação científica, ele é clara, certo? O uso do vocabulário, ele é simples, certo? E quando a gente trabalha com um texto com perguntas e respostas, a estrutura desse texto, em sua maior parte, vocês vão observar que tem perguntas e tem resposta. Isso torna o quê? Acessível as informações ao leitor. Então, eu quero que vocês façam
a leitura desse texto e em seguida fazer a interpretação dele, tá certo? Vocês sabem que ele é destinado ao público infantil ou infanto-juvenil e ele tem uma linguagem bem mais clara. Na quarta questão, o título do texto é formado por uma pergunta. Copia aqui, você vai copiar qual é o título do texto. Essa pergunta é respondida do texto. Explique sua resposta, aí você vai responder. Se o título do texto e em seguida tem lá uma pergunta, né? Vocês vão lá localizar. Em seguida, tá vindo com a resposta, aí vocês vão responder, tá certo, pessoal? Então, viram aí a página 18. Vamos trabalhar advérbios e locuções adverbiais. Certo? Eu quero dizer para vocês que advérbios e locuções adverbiais são palavras ou expressão que modificam o quê? O sentido de um verbo. O adjetivo ou outro advérbio indicando circunstâncias, que pode estar relacionado ao tempo, ao lugar, modo, entre outros. Então, vocês vão encontrar aqui, ó, no finalzinho aqui da página 19, vocês vão encontrar os modos, certo? A seguir há exemplos que podem ajudar você a identificá-los. Então, vamos lá. Nós temos de tempo, o advérbio de tempo, quais são? Ontem, amanhã, cedo, tarde. O advérbio de lugar, aqui, ali, lá, perto. O advérbio de modo, depressa, devagar, calmamente. O de afirmação, realmente, certamente, assim. Isso aí são os advérbios, certo? O de negação é o não. O de dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente. O de intensidade, muito, menos, pouco, bastante. Eu quero que vocês fixem bem esses advérbios aí, ou locuções adverbiais, na mente de vocês. Porque quando a gente for trabalhar, ou então fizer algumas perguntas aqui referente a isso, você já vai detectar. Se eu tiver na frase, ontem eu fui à feira e comprei banana e maçã. Então, aí existe um advérbio. Aí você vai lá e vai localizar que advérbio é esse. Então, qual é o advérbio? Ontem. E é advérbio de quê? De tempo. Tá certo? Então, voltando aqui para a página 18, em um texto há palavras que indicam o tempo em que algo acontece. Releia o trecho final do texto, de onde vem a energia elétrica. Eu quero que vocês releiam esse textozinho aí, vocês vão detectar que tem algumas palavras em negrito, né? Do século XVIII, muito antes dele, no século XIX, em 1879. Então, qual é o objetivo desse trecho? Vocês estão vendo que relatar como foi a descoberta da energia elétrica. Então, mas eu quero que vocês observem também, resuma com suas palavras as principais informações de cada período de tempo indicado. Então, em cada período aí, ele está destacando algo que aconteceu. Aí eu quero que vocês relatem aí nesse quadro que acontecimento foi esse, que fato relatado foi esse, tá certo? Então, muito antes também eu quero que vocês escrevam aí que fato foi que aconteceu, antes desse muito antes. E no século XIX também está descrevendo algo que aconteceu. E em 1879 também eu quero que vocês escrevam aí dentro desse quadro, de acordo com o texto da questão 1, tá certo? Viram aí? Relê o trecho a seguir e observa as palavras ou expressão destacada. No Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas hidrelétricas. A expressão em destaque indica uma circunstância tem aí no Brasil. Então, no Brasil, está indicando a circunstância de quê? De tempo, de modo ou de lugar. Aí vocês vão marcar, certo? Viram aí a página? Aqui na página vocês terão a quarta questão. Releia as frases e faça o que se pede. Aí tem aí na frase, participamos alegremente da caminhada. Então, participamos, você sabe que é um verbo. Então, qual é o advérbio que modifica o sentido do verbo? Então, nesse aí nós temos o quê? Alegremente. Aí você vem aqui e olha, alegremente faz parte de que advérbio? Aí você vem, procura aqui e vai dizer, alegremente faz parte de... Aí você vai lá e diz, certo? Então, de que modo participamos da caminhada? Alegremente.
Minha cachorra está bastante alegre. Alegre, você sabe que é o adjetivo. Qual é o advérbio que modifica o sentido do adjetivo? Bastante. Ok. E daí vocês vão respondendo. Na página 21, eu tenho um relato histórico. Então, quando foi inventado o telefone? Por quais modificações tecnológicas ele passou até chegar ao celular? Então, para escrever um texto, será preciso planejá-lo e buscar informações. Aí vocês têm que seguir aí essas orientações. Pesquisa em site, revista, livros, informações sobre a invenção do telefone e sua evolução. Anote as datas aqui embaixo, ó. Vocês vão ter datas e o fato, certo? Eu quero que vocês anotem as datas e os nomes das pessoas envolvidas nessa invenção e sua evolução. Lembre-se de como se trata de um relato histórico, é preciso expor ao leitor as datas relacionadas aos principais fatos ocorridos. Tem que se ter a data e dizer o que aconteceu nessa data. Então, isso aí é um relato histórico, tá certo? E depois organizar as informações por data, ou seja, relatar os fatos começando pelo mais antigo e terminando com o mais recente. Selecione 4 dessas informações e anote de forma resumida ao lado das datas. Então, vocês estão vendo aí, vocês vão detectar aí, vão pesquisar as datas e depois o que aconteceu nessa data. Mas referente aqui a essa pesquisa, ao telefone, certo? Quais são as modificações que ocorreram até chegar ao celular. Então, pessoal, a nossa aula de português ficará por aqui. Tchau e até amanhã, nossa aula de matemática. Dúvidas, estarei respondendo como sempre no privado ou então na sala de aula, fazendo as chamadinhas, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã.